Que tempo maravilhoso estar na presença do Senhor, poder cantar, poder expressar a nossa fé, a nossa adoração a Ele. E nós estamos nesse mês da família, estamos falando sobre legado familiar. E o tema da conferência, nesse final de semana próximo, será legado. Nós estaremos falando na sexta-feira sobre legado, sábado sobre legado, o encontro dos homens ali na Memorial, 14 horas, sobre legado. As mulheres estarão aqui no templo também, sábado à tarde, falando sobre legado. E no domingo, teremos um dia especial dedicado ao Senhor. Todos os cultos, 8 às 10, às 17, 19, falando sobre legado. Porque Deus tem algo especial para nós, na nossa família, na nossa casa. Deus tem algo especial para você. E Ele quer que você entenda que a família é tudo que você tem. Todas as coisas vão passar, mas a família vai ficar, vai permanecer. Talvez você não tenha ideia da sua árvore genealógica. Você olha para trás e vê talvez ali o teu avô, teu bisavô, teu tataravô. Mas tem uma árvore, tem uma linhagem que veio até você. E de você vai permanecer até Jesus voltar. E talvez lá no céu nós vamos conhecer toda a nossa extensão familiar. E vamos conhecer toda a nossa história como ela é. Então hoje de manhã eu quero trazer com você 3 dicas de como ajudar você a construir um legado. O que é o legado? Legado é diferente de herança. Herança é aquilo que nós deixamos para os filhos. E legado é aquilo que nós deixamos nos filhos. É um valor, ela é incalculável. Talvez você pode deixar até um legado físico. Talvez uma casa, um livro. O livro é físico, mas o legado que você deixa é muito mais valioso do que aquilo que você está deixando fisicamente. O legado talvez de um estudo, um diploma. O diploma é físico, mas o legado de você estudar e deixar alguma coisa para a sua família, ela é permanente, ela transcende talvez tudo que você possa imaginar e alcança lugares e pessoas que você nem imagina. E hoje eu quero meditar sobre a vida de José. Lá começando no capítulo 37 de Gênesis, nós vemos ali uma história maravilhosa de um homem que deixou um legado. Ele deixou um legado por uma nação, não somente para a família, mas uma nação. E como reconstruir um legado familiar? E eu quero passar 3 dicas hoje. Eu quero que você anote essas dicas, eu quero que você trabalhe essas dicas. A minha oração é que você se comprometa realmente com essas dicas para que você possa fazer diferença na tua casa, na tua família. Olha para trás e vê toda a tua história de vida. Olha para trás e vê de onde que talvez o Senhor te trouxe, de onde que o Senhor te tirou e formou e as oportunidades que Ele te deu até agora. Não importa se você teve talvez situações difíceis lá atrás, mas você está vivo. Hoje de manhã eu estava pregando aqui também, falando sobre a pandemia. Nós passamos por uma pandemia, você está vivo, você está aqui, você já é um vencedor. Olha para Deus e fala: Deus, obrigado pela vida, obrigado pelo fôlego de vida, eu estou aqui. E eu sobrevivi, eu venci, apesar de tantas coisas. Então, legado familiar tem a ver muito com essa superação de vida, superação de toda a nossa história e deixar para os nossos filhos, talvez para os sobrinhos, para os familiares, talvez para os irmãos, talvez para aquelas pessoas que convivem próximo de você. Vamos ver aqui vida de José. E começa a história relatando sobre Jacó. E a história é sobre Jacó. É interessante que fala o seguinte: e habitou Jacó na terra da sua peregrinação, do seu pai, terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Mas só que aparece José. E a história de José não é a história de Jacó. É a história de alguém que aprendeu algumas lições e como deixar um legado. E fala, essa é a história de Jacó. A história é de Jacó, mas a vida é de José. Tendo José 17 anos, apacentava rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilfa, mulheres de seu pai, que trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel é Jacó.
amava mais José do que a todos os teus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez uma túnica de talar, de mangas largas, compridas. E meus queridos, e quando nós entramos nesse campo, é um campo minado de problemas familiares, problemas talvez não resolvidos, problemas aonde nós encontramos irmãos, filhos de pais diferentes, nesse caso de mães, irmãos de mães diferentes. É um campo minado para problemas pessoais, familiares, de rejeição, de complexos, e muitos males, muitos males, muitos males. E aqui nós vemos um contexto de preferência. Jacó, ele teve 2 esposas e também 2 concubinas. Jacó amava Raquel e ele teve Lia. Por isso que ele era analfabeto, né? Ele amava Raquel e não Lia, né? Podre, pastor, essa todo mundo já sabe, né? E aí temos essa situação, e José era o filho da velhice. O Senhor, quando visitou Raquel, ela já estava de idade avançada, e nasceu José. E Jacó estava na casa do seu tio Labão, servindo todo o tempo. Ele teve os filhos, mas quando nasceu José, ele entendeu que a promessa estava se cumprindo, era a hora de voltar para a casa dos seus pais. José nasceu, e nesse momento, nesse período também nasceu o seu irmão caçula, Benjamim. E eles voltam então para a casa dos seus pais, e a Raquel morre, e fica então José e Benjamim, filho de Raquel, juntamente com seus mais 10 irmãos, filhos também de Lia, de Bila e de Zilfa. Esses nomes que aparecem aqui, todos eles estão convivendo debaixo de uma mesma casa, de uma mesma situação. Os filhos de Bila, de Zilpa, de Lia e de Raquel. Porque José era o filho dessa velhice, por isso o pai o amava. E José teve um sonho, e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhe disse: rogo, ouviu este sonho que tive, e atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos, das suas palavras. E ele teve ainda um outro sonho. E referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos, eu, a tua mãe e os teus irmãos, inclinar-nos-emos diante de você nessa terra? E os seus irmãos tinham ciúme, e o pai, no entanto, considerava o caso no seu coração. Muitas situações, muitos problemas, muito ciúme, muita injustiça, preferências. Essa é a vida de José com apenas 17 anos. E um dia, foram os irmãos pacentar o rebanho do seu pai em Siquém, e perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe Israel:
vai agora e vê e se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícia. E assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Ele respondeu: procuro os meus irmãos, diz-me onde apacenta eles o rebanho. E disse o homem: foram daqui, eu vi dizer que foram para Dotã. Então seguiu José atrás deles e achou em Dotã. E de longe viram, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Os seus próprios irmãos. Seguramente Benjamim não estava entre eles. E diziam um ao outro: lá vem o sonhador, vinde pois agora e matemos, lancemos numa cisterna e diremos: o animal selvagem comeu, e vejamos que darão os seus sonhos. Mas Rubem, que era filho de Lia, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiramos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, não ponhais a mão sobre ele. Por isso disse o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo chegou José aos seus irmãos, e despiram da túnica, a túnica de talar de mangas compridas que trazia, tomando, lançaram numa cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viam uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, e levavam para o Egito. Então Judá, que também era filho de Lia, disse a seus irmãos: que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vinde, vendemo-no aos ismaelitas, e não ponha sobre ele a mão, pois é nosso irmão, a nossa carne. E os seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, levaram José e alçaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. E parece que a história acabaria aqui. Só que essa história vai até o capítulo 50. Mas parece que a história de uma pessoa acabou aqui. História de alguém que era amado. A história de alguém que tinha sonhos. A história de uma criança, de um adolescente, apenas 17 anos, acabaria aqui. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre algumas dicas para deixar o legado. Pessoas que deixam legado são pessoas que aprendem a lidar com seus próprios conflitos. José tinha muitos problemas. José não tinha culpa da situação dos seus pais. Ele não tinha menor controle sobre a sua família. Mas ele carregava sobre ele consequências desses relacionamentos não resolvidos. Seus irmãos, das mulheres do seu pai e do seu próprio pai. E que problemas são esses? Ciúmes, injustiça, problemas de relacionamentos. Eu estava num velório tempos atrás, estava ali o caixão, estava uma família a qual eu tinha me convidado para orar e pregar o evangelho, orar pelos familiares, e tinha uma mulher. E essa mulher se aproximou desse caixão, estava chorando, e alguém me chamou: pastor, por favor, tira essa mulher daqui. Faça alguma coisa, tira essa mulher daqui. Pessoas que têm problemas de relacionamentos extraconjugais trazem muitos problemas familiares. E os filhos não têm culpa de nada, mas sofrem. Conspiração de morte, violência, injustiça. Essa é a vida, era a vida de José nesse contexto.
foi vendido como escravo, enganado, maltratado pelos seus próprios irmãos. Só que ele teve um sonho. E o primeiro sonho ele relata aos seus irmãos. E havia ódio. Eles não tinham comunhão, não se falavam pacificamente. E ele tem um outro sonho. E nesse caso ele sonha com o sol, a lua e as estrelas se inclinando para ele. É interessante que, nesse caso, a mãe de José morre no capítulo 35. E nesse capítulo, Jacó fala: acaso eu e a sua mãe e os seus irmãos inclinaremos ante você? Talvez até isso não estava resolvido com Jacó. Talvez ele não tinha superado ainda essa situação e transfere isso para o filho. Quantos problemas nós temos na nossa casa que divide famílias, famílias divididas, irmãos que não se falam, problemas pais e filhos, filhos de outros relacionamentos que não têm comunhão com o seu pai ou com a sua mãe. Infância que é roubada, crianças que são maltratadas e que levam problemas por toda uma vida. E essa foi a vida de José. Só que ele não se prendeu a isso. Porque depois, lá na frente, José tem 2 filhos. E o primeiro filho de José chama-se Manassés, que significa: Deus me fez esquecer a aflição na casa dos meus pais. Quantos problemas José teve na sua infância? Mãe faleceu, rejeição por parte dos irmãos, talvez rejeição por parte das esposas do seu pai. Ele talvez na inocência, ele fala de forma ingênua do seu sonho, talvez no momento errado, as pessoas erradas, ele compartilha aquilo que Deus tinha dado para ele, isso gera mais problemas. Mas ele não ficou ali, ele falou: Deus me fez esquecer dos dias difíceis da casa do meu pai. E outro filho, Efraim, que Deus fez me prosperar na terra da minha aflição. Sabe, queridos, quem deixa legado são pessoas que passam por dias difíceis e aprendem com esses dias difíceis. Pessoas que não trazem rancor, que aprendem a perdoar, aprendem a superar os dias da aflição, que talvez podem ser muitos e muitos dias. Quantos anos passaram dos 17 até o nascimento de Efraim? Havia passado muitos anos, pois Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar nessa terra dos dias da minha aflição. Pessoas que deixam legado são pessoas que aprendem a lidar com seus conflitos. Olha para trás. Você pode dizer: pastor, eu tive dias difíceis na minha infância. Mas você está aqui. Você pode trazer mágoas, marcas, pode ter cicatrizes, pode ter questões não resolvidas dentro de você. Mas você está aqui. Isso não basta? É o suficiente, você está vivo. Olha para esse momento aqui, esse encontro com a palavra
Fala, Deus me fez esquecer dos dias difíceis que eu passei na casa dos meus pais. Deus fez, Deus pode fazer você esquecer desses problemas. Há poucos dias, nós oramos por um homem, casado, pai de família, e ele compartilhou, pastor, eu fui abusado na minha infância. E eu carrego esse fantasma até hoje. Como que eu faço para lidar com esse fantasma? Conflitos familiares. Nós oramos. Nós perguntamos para ele onde Deus estava. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de nenhuma criança. Deus não queria o mal de José. Mas mesmo assim, na história de José, Deus fala que Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus é soberano sobre os teus filhos. Aprenda a lidar com os teus conflitos. Aprenda a lidar com os seus fantasmas. Talvez esses fantasmas ficam escondidos e no momento mais inoportuno eles aparecem. Aprenda a lidar com eles. Essa é a primeira dica que nós aprendemos com José. A segunda dica é que o legado é você. Diga, o legado sou eu, diga. Não é o que você tem, é o que você é. Porque o texto fala que ele foi vendido aos medianitas, e esses levaram para o Egito, e havia um homem que comprava. E José era um menino bonito, forte, de boa aparência. E quando Potifar viu aqueles homens, e supostamente uma adolescente entre aqueles homens, Potifar falou assim, esse eu quero para minha casa. Esse vai ser o meu escravo. E José foi levado ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O egípcio comandante, o egípcio comprou dos ismaelitas, que tinha levado para lá. E o Senhor era com José. E esse veio a ser próspero, porque ele estava na casa do seu Senhor no Egito. O Senhor estava com José. Esse é o maior legado que nós levamos, é a presença de Deus na nossa vida. A partir daí, a partir desse momento em que Deus está comigo, tudo que está em minha volta vai ter harmonia, vai prosperar, vai ter sentido, porque Deus está comigo, a despeito daquilo que eu passei. Porque o texto bíblico omite, oculta, qualquer reclamação de José. Qualquer oração tipo assim, Senhor, mostra a tua justiça. Sobressaia a minha justiça sobre os meus inimigos. Ele parece resignado. Talvez, como que poderia lidar com 10 irmãos? Um tapava a boca, o outro tirava a roupa dele, outro amarrava, outro jogava, não tinha como reagir. Foi levado como escravo, que direito tem? O que ele comia nessa estrada? Mas o texto fala que Deus estava com ele. Esse é o maior legado nosso. Esse é o maior legado que você pode levar em toda a sua vida.
E vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que lhe fazia, o Senhor lhe prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, quem o servia, e pôs sob mordomo da sua casa, e passou-lhe confiar tudo o que ele tinha. Eu fui estudar esse texto tempos atrás, e fala que José tinha graça diante das pessoas, tanto de Potifar, como também do carcereiro. O texto mais próximo do original significa o seguinte: e Deus estava com José, ele era o legado, e com isso José se tornava simpático diante das pessoas. Olha só que coisa maravilhosa, um cara de bem com a vida, um cara que não reclamava, que não murmurava, que não buscava a sua justiça, ele tinha motivos, mas ele não buscava. E você pode buscar motivos para fazer justiça na tua casa, no teu casamento, você vai encontrar muitas justificativas. Você vai encontrar muitos motivos para você se colocar superior e você buscar a tua justiça. Claro que sim, todos nós somos falhos. Mas José era simpático, e o texto fala o seguinte: desde que fizera mordomo da casa, e sobre tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava com ele, e tudo que ele tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo que ele tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, colocando por mordomo, de nada sabia além do pão que vinha à sua mesa. E do nada sai uma frase que sobressalta. E José era bonito, era formoso de aparência, era um cara simpático, era um cara de bem com a vida, não era um cara que falava do seu passado, que murmurava, é um cara resolvido. Ele era o legado. E disse que a mulher de Potifar lhe colocou os olhos e falou assim: deita comigo. E não foi um dia, foram todos os dias essa mulher em cima desse jovem, dizendo: deita comigo, deita comigo. E José dando a sua resposta, talvez as mais simpáticas, as mais suaves: senhora, como que eu vou fazer isso, minha senhora? O meu senhor colocou sobre todas as coisas da casa, eu sou mordomo, eu cuido de tudo. E a mulher em cima dele, até que ele fala assim: minha senhora, eu pecaria contra o meu Deus, eu não poderia fazer isso. E um dia, não tinha ninguém na casa, e a mulher arma uma armadilha para José, e chama ele para deitar com ela, ele fala que não, e ele tenta fugir, ela pega a capa, e ela arma, e faz um escândalo, e faz uma denúncia de um acoso sexual, e resultado, José vai para a cadeia. Mas o texto omite de que ele busca a sua justiça. O texto não revela que ele faz uma oração: Senhor, mata aquela mulher, Senhor, aquela mulher vem atrás de mim todos os dias, faça justiça contra ela. E se fosse um pentecostal, dizia assim: queima aquela mulher, Jesus. Aquela Jezabel. Mas José não faz nada disso. Fala que ele é o quê? Simpático na cadeia. Fala que o Senhor era com ele, e que o Senhor prosperou José, e que ele tornou ali a pessoa responsável pelaquela cadeia, e aquele chefe daquela cárcere, ele confiava tudo, e todos os presos. Pensa se José não era um cara legal. Pensa se José não sabia lidar com seus conflitos pessoais. Eu pergunto, não seria justo ele orar ao Senhor, falar: Senhor, faz justiça com aquela mulher, que amanhã ela amanheça seca, morta? Sim ou não? E você já viu oração dessa na Bíblia? Eu já.
O primeiro dia que eu preguei sobre família aqui, Neemias orou assim: que caia sobre o opróbrio sobre eles, sobre os nossos inimigos. E José, ele aprendeu a lidar com essas dificuldades. Ele aprendeu a lidar com essas adversidades. Porque não importa onde ele estava, era ele. Ele poderia estar no campo, ele poderia estar num palácio, ele poderia estar na cadeia, era ele. Você pode estar em qualquer lugar, a bênção do Senhor tem que estar com você. Ele tem que estar com a tua família, não importa onde você está, o que você tem. E se você não tiver Deus, nada vai fazer sentido, sempre vai faltar alguma coisa. Sem Deus na família, sempre vai ter confusão, vai ter problema, sempre vai estar faltando alguma coisa. Lembre-se, você é o legado, e não aquilo que você tem. Quando nós não entendemos isso, nós achamos que as coisas que nós temos, elas têm um valor maior do que aquilo que elas valem. Por isso as pessoas trabalham tanto, para deixar um legado. Por isso pessoas acumulam tanto dinheiro, para deixar um legado. Por isso pais trabalham para dar uma boa educação e pagam um colégio particular para dar uma boa educação para o filho, pensando que isso é o legado. E depois da morte, quantos problemas nós temos de herança, de conflitos. Quantas histórias você já sabe de pessoas que brigaram por causa de herança? Coisas que não foram resolvidas. Quantas pessoas faliram, pensando que aquilo era tudo, quebraram. Quantas pessoas que estavam prontas para desfrutar de uma aposentadoria e morreu. Então, legado não é aquilo que você tem. Legado é você. Você pode deixar coisas? Claro que pode, mas o legado é você. É você trabalhando, é você transferindo, é dando valor àquilo que você deixa. E o provérbio fala assim: louco, nécio, é aquele que trabalha de sol a sol e deixa para os filhos, e os filhos gastam dinheiro do nada. Chama aquilo de nécio. Porque pessoas pensam que legado é isso. Legado é a presença de Deus em nós. E a partir do momento que eu começo a caminhar a minha vida cristã, eu trago a minha esposa, os meus filhos, e nós vamos construindo uma vida, uma história de superação, vem as lutas, vem o perdão. Não desista da sua vida, não desista da sua história. Salmo 145 fala: uma geração conta a outra geração. Eu gosto daquela versão que fala: os atos benevolentes do Senhor. É eu contando para as minhas filhas como que Deus foi benevolente comigo. Como que nós aprendemos a superar as nossas crises no casamento? Ou você acha que o pastor não tem BO? O pastor não tem problemas familiares? Todos nós temos os nossos conflitos. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas crises. Mas não fica preso a isso. Marca uma data. Marca um dia, você vai falar assim: Deus, o Senhor fez me esquecer de tudo aquilo. Eu te digo uma coisa, esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser agora que essa palavra cai no teu coração e Deus traz luz sobre a tua vida. E você se posiciona diante do teu passado. Diante das tuas lutas.
Porque enquanto você estiver fazendo contas, você não vai prosperar. Aliás, Deus ficou muito zangado com Davi quando ele começou a contar quantos soldados ele tinha. Parecia uma coisa tão simples, mas a Deus não gostou. Porque chega um momento que nós começamos a fazer conta e falamos assim: olha, eu trabalhei, eu me esforcei, eu mereci. Aí você olha e olha os filhos como se eles fossem mercadorias, dizendo assim: eu estou deixando para você. Isso é bobeira, isso é bobagem. A terceira dica que nós encontramos nesse texto é que o maior legado que nós aprendemos na vida de José é um legado de amor, perdão e reconstrução da família. Repita comigo: amor, perdão e reconstrução da família. Esse é o maior legado. Não é aquilo que você deixa. O maior legado é amor, perdão e reconstrução da família. E lá na cadeia, teve 2 homens que tiveram 2 sonhos diferentes. José falou para ele: olha, daqui 3 dias o Senhor vai te pedir a cabeça, você vai morrer. O outro, José falou assim: ó, daqui 3 dias você vai ser restituído e você vai estar no seu posto que você tinha antes. Agora, lembra de mim quando você estiver lá. O cara lembrou? Não. Mas passaram os anos. E Faraó teve um sonho. Pensa num sonho esquisito. Ele sonhou que tinha 7 vacas gordas. E depois tinha 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E Faraó manda chamar os sábios, os magos, e chama todo mundo. E ninguém podia interpretar esse sonho. E esse jovem lembra: ó, tem um hebreu lá na cadeia que ele faz interpretar. O cara é bom. E mandaram chamar José e dar um banho nele, corta o cabelo, faz a barba. Estou quase chegando lá, né? Põe uma roupa nele e Faraó pergunta para ele: você pode interpretar esse sonho? Ele fala: eu não. Mas Deus sim. Diga lá. E ele conta o sonho. E José começa a interpretar: olha, 7 sonhos, essas vacas gordas são 7 sonhos de fartura sobre Egito. Se planta. E 7 vacas magras são 7 anos que a fome no mundo inteiro. E o povo vai vir para cá para comprar. Agora, Faraó, você tem um cara inteligente, escolhe entre todos um cara sábio. E ele foi crescendo, né? Um cara inteligente assim, que possa saber, que possa administrar, que possa construir. Quem é esse cara? Aí o Faraó fala: você. Ele fala: eu mesmo. Ele era a bênção, ele era o legado. E José trabalha, torna-se governador do Egito, no capítulo 42. Vem a fome, todo mundo. E lá vem os irmãos de José para comprar cereal, e ele passa ali, ele está naquele comando, naquele trono, e ele reconhece os irmãos. E na cultura oriental, as pessoas se prostram diante da autoridade. E quando eles se prostram, José lembra do sonho. Naquele momento, José lembra dos sonhos. Estão os seus irmãos e agora ele é o governador do Egito. Ah, se fosse eu, passava a régua agora. Vamos lá, um por um. Rubem, vai lá para a cadeia. Vamos lá, todo mundo agora vai pagar o preço. Lembra que vocês fizeram comigo? Ah, mas eu fazia questão de revelar para eles ali agora. Olha, eu sou José. E José sai, se retira, chora com a alma. Aí é o choro do perdão, é o choro do amor. E José faz uma conspiração do bem. Ele fala: ah, vocês são espias, vocês estão aqui para olhar a nossa terra. Não, Senhor, nós somos do bem. Não, vocês são espias.
E José começa a perguntar do pai deles, José pergunta do irmão dele, que era Benjamim, do mais novo, e a coisa vai complicando. E eles falam assim, está vendo? Deus está pesando a mão sobre nós. Quando ele pergunta para eles, e o vosso pai está bem? Vocês têm outro irmão, caçula? Nesse momento eles não têm dúvida de que Deus estava pesando a mão sobre eles. E a história se desenvolve. Ele sai, leva comida para o pai, Benjamim, a família. Tem toda uma trama interessante aí, que ele coloca o copo, prende o irmão para que eles pudessem voltar de novo para resgatar esse irmão, para trazer de novo notícia do pai, do Benjamim. E quando eles vêm de novo, aí é a restauração da família. José não aguenta. José se revela a eles. O texto é bonito, que fala que José abraça, lança sobre o pescoço dele e beija e chora, que todo mundo do palácio escuta José chorando. Legado de amor, de perdão e restauração da família. José manda chamar o pai. Sabe, queridos, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é você cuidando bem dos seus pais. Não tem maior legado para os filhos do que aquilo que você faz para o seu pai. Quando eu era criança, o meu avô tinha uma vitrola que ele abria e na capa da vitrola tinha um alto-falante. Quem lembra dessa vitrola? Uma vitrola verdinha. Meu avô colocava as músicas ali, lavava o carro, eu ajudava ele. E tinha uma música que eu gostava muito. Mais ou menos assim. O filho manda o pai embora. E o filho dá uma coxa de couro para o pai. E o neto vê aquilo, corre atrás do vô e pede a metade. E o pai pergunta, por que você quer metade? Para quando você for embora, eu te dar essa metade. Mais ou menos assim. Alguém conhece essa música? Bonita, né? A música caipira, bonita. Sabe, queridos, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o cuidado dos nossos pais. E José faz isso. Ele chama o pai, chama todo mundo, chama as mulheres, seu pai, toda a família, e fala assim, olha, eu vou cuidar de vocês nessa terra. Só que José tinha tão impregnado de que ele era o legado, de que ele fez os seus irmãos jurarem. Vocês vão jurar comigo. Um dia eu vou morrer, e o Senhor nos visitará. E vocês vão prometer para mim que vocês vão levar os meus ossos dessa terra para a terra prometida. Esse é o maior legado. José estava ali, mas ele não estava preso àquela prosperidade. O coração de José estava com os olhos na terra prometida, uma terra que ele teria que trabalhar de sol a sol, tinha gigantes, tinha muitos problemas, mas era lá que o legado da história, da família dele, das 12 tribos de Israel, que estaria instalado ali naquela terra. E ele fala para os seus irmãos, então, levarem os seus ossos dali para lá. E ele restaura então, e ele fala para os seus irmãos, esquece o que passou. Ele acalma o coração dos seus irmãos, dizendo assim, vocês não ficam brigando pelo caminho. Imagina se os caras eram briguentos. Imagina se os caras não eram de confusão. Vocês param de brigar pelo caminho e não brigam, vão em paz e tragam o nosso pai, porque tudo o que aconteceu foi que Deus me enviou na frente para preparar o caminho para a nossa família. Amor, perdão e restauração familiar.